Eu não sei se vocês perceberam, mas desde quarta-feira, o grande paralelo que se estabeleceu nas conversas, nas postagens, nas interações entre pessoas foi: ou eu saio e me contamino com o coronavírus, ou eu morro de fome, porque eu não tenho como me sustentar. A gente está no momento do país onde muitas pessoas já estavam desempregadas, e aí muitas pessoas tinham trabalhos informais. Então essas pessoas passam a não conseguir mais o seu sustento porque elas estão em casa. Esse paralelo angustia principalmente a população mais pobre, autônomos, informais, manicures, camelôs, diaristas, motoristas de aplicativo. Essas pessoas, elas não têm mais como se sustentar, porque elas viviam da renda que chegava na semana ou chegava no dia. A gente sabe disso. Eu perdi as contas de quantas mensagens eu recebi com pessoas falando que não sabiam o que iam comer na semana seguinte, não sabiam como iam pagar água, luz, não sabiam se ia ter gás. Daí, do outro lado, a gente tem também os pequenos e médios empresários que, nesse momento, talvez não estejam preocupados em passar fome, né, com passar fome, mas estão preocupados com a manutenção do seu negócio, né, como vão ser os próximos meses. Alguns tiveram que fechar as portas e aí não entra mais dinheiro. Obviamente, essas pessoas estão preocupadas. Eu também estou. Eu, como uma pessoa que tem uma empresa, que tem um funcionário, que preciso pagar as contas da minha casa, da conta dos meus pais, que já estavam desempregados, que agora tenho parentes que eram informais e que não têm mais de onde tirar o sustento. Eu realmente entendo que existe essa preocupação por parte dos empresários também. Até porque algumas empresas entendem que, se elas quebrarem, elas vão ter que demitir pessoas. Agora essas pessoas vão passar lá para aquele primeiro grupo que vai começar a se preocupar em passar fome ou não. Isso tudo num momento do país onde várias pessoas, muitas e muitas pessoas, compraram um discurso que CLT não era importante. A gente precisa lembrar disso. A gente priorizou o trabalho. O importante é ter trabalho, o importante não é ter CLT. E aí agora essas pessoas que vão ficar desempregadas, elas tinham um emprego, tinham uma renda, mas talvez elas não tenham seguro-desemprego. E eu entendo que isso tudo é de pirar qualquer cabeça. É realmente preocupante, é realmente desesperador para algumas pessoas estarem nessa situação. Eu acho que até aqui a gente se identifica porque a gente está em um desses dois grupos. A maior parte das pessoas que vão assistir esse vídeo, elas estão nesses grupos. Isso tudo eu consigo entender e consigo compreender porque eu tô vendo de perto, eu tô vendo o desemprego de perto, tô vendo a situação com a minha família, com os autônomos, né, com os informais. Agora, o que eu não consigo entender é a ideia de que a primeira solução para essas questões precisa ser abrir mão da vida de pessoas da nossa família. Botar a vida dessas pessoas em risco. Isso eu não consigo entender. É sério que com 15 dias de quarentena, de isolamento social, a gente já vai jogar a toalha dessa forma, sem nenhuma medida de distribuição de renda ter sido implementada. Eu não consigo entender como a massa do Brasil tá comprando a ideia de que um governo, a oitava, talvez sétima economia do mundo, maior economia do mundo, você tá me falando que o governo não pode sustentar, dar o básico para parte da população por um mês e meio, para um pouco para pensar qual é o papel do Estado, qual é o papel dos nossos governantes. Todos os outros países de direita, de esquerda, de centro, todos eles estão tomando medidas firmes, decidiram. Quem tinha pensado em afrouxar, em deixar a coisa correr mais solta, mudou de ideia, gente. Mudou de ideia, porque entendeu que é importante a gente confiar na ciência. É isso. As pessoas hoje, elas decidiram confrontar a ciência com achismo. Ah, é porque eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho que a gente vai conseguir. Pelo amor de Deus. Fora que parece ser uma minoria que acha absurda essa ideia de primeira, assim. Não é a nossa última cartada, não é igual na Itália, que eles tentaram socorrer todas as pessoas e agora que não tem mais a possibilidade de socorrer todas as pessoas, eles começaram a deixar os idosos morrerem nas suas casas, né? Porque não tem mais leito de TI, não tem mais como. Então você cria uma forma de selecionar quem vai viver e quem vai morrer. Aqui, essa não é a última solução. Ainda não estamos nesse momento. E nós já estamos falando,
tudo bem. Se tiver mais de 70, ok. Se tiver bronquite, ok. Se tiver asma, ok. Se for diabético, ok. Essa semana eu vi uma matéria de uma das pessoas que morreram por coronavírus, comprovado, o teste, né? Porque ainda tem isso, a gente não tem teste suficiente. Mas aí o teste dele saiu o resultado e ele tava na faixa dos 57 anos, se eu não me engano. Eu vou colar aqui a notícia. E era diabético. Aí nos comentários as pessoas começaram a falar o quê? Ah, mas era diabético. Porque ele era novo demais, né? Ele não tá no 60 a mais, nem no 70 a mais. Mas ele era diabético. Agora que eu te pergunto, quantas pessoas você conhece que vivem com diabetes por muitos e muitos anos? A doença está controlada. Eu vivo com asma desde que eu me entendo por gente. Está controlada. Eu não vou morrer de asma. Muito provavelmente. Eu nem tenho crise mais. Mas agora aqui no Brasil a gente encontrou os defensores do coronavírus. Porque só pode ser isso, porque as pessoas isentam. Ah, não, mas foi só um agravante. Agravante do quê? Eu tô bem, você tá me vendo aqui bem. Tipo assim, eu não tô prestes a morrer. Mas eu sei que se eu for contagiada, eu posso sim ter um agravamento e morrer por conta disso. E vocês vão lá nos comentários e falam: ah, mas ela tinha asma, ah, mas ela tinha bronquite, diabético, hipertenso, asmático, pessoas que trataram ou estão em tratamento de câncer. Quantas pessoas você conhece que não tem nada disso? Mas aí, ok, como dizia Betinho, quem tem fome tem pressa. E nesse sentido, eu acho que a gente aqui do nosso lado errou, sabe? A gente que não estava preocupado em passar fome ou não, ou não estava preocupado em pagar o aluguel ou não, porque tinha para esse mês. A gente errou, porque a gente tinha que estar desde o primeiro dia pressionando de todas as formas, se organizando para pressionar o governo, para dar uma data. As pessoas que estão preocupadas com a fome, que estão precisando voltar, porque estão com medo de ficarem desempregadas, ou estão com medo de não ter o que comprar na semana que vem, que estão com medo do aluguel, da luz, elas precisam de uma data. Ninguém tá criticando as pessoas que querem sair de casa, porque elas estão sendo pressionadas. Não posso falar isso, porque as pessoas levam pra mão. Mas pensa comigo, em 15 dias, nada conseguiu ser resolvido. Eu vou dar um exemplo aqui da minha cidade, Niterói. Niterói, que tá saindo em vários noticiários. O prefeito, assim que decidiu que ia fechar a escola, já anunciou que ia dar as cestas básicas para as crianças. Deu errado um pouco? Deu errado um pouco, porque teve aglomeração na hora de pegar a cesta básica. Mas já foi uma tentativa de, olha só, estamos te mandando para casa, mas estamos te mandando com alimento para que seus filhos não passem fome. Ok. Todas as crianças matriculadas na rede municipal. Uma medida. Outra coisa, desde semana passada já anunciou que ia direcionar um dinheiro para os microempreendedores. Deu algumas coisas erradas, precisam de ajuste? Sim. Por exemplo, eu estava acompanhando. Camelôs não tem alvará. E essas pessoas ficaram sem essa possibilidade. Então, precisa de ajuste. Mas você vê uma pessoa que está fazendo as coisas, que está tentando. Fez a parceria já para que um hospital particular se tornasse público para ter mais leito de UTI. Aí você vai me falar: Gabi, você está falando que o governo federal não fez nada? Não. Eu tô falando que ele anunciou as coisas, mas ele não começou a fazer nada. Quando eu falo que a gente aqui desse lado errou, é porque a gente não podia deixar de perturbar, de colocar as nossas pautas. A proposta de renda básica, ela não foi aprovada assim, por livre e espontânea vontade, não. O que o governo anunciou foi R$200, foram R$200. E aí, a gente recolheu trocentas assinaturas. A oposição foi e apresentou falando: não, a gente não aceita esse valor. A gente tem um novo valor proposto. Pode ser considerado um valor ok? Não sei. Mas, pelo menos, foi aprovado. Porque R$200, gente. Outra coisa que a gente aqui, desse lado, deveria estar batendo na tecla. E os aluguéis? Qual é a proposta do governo para os aluguéis de quem não pode pagar? Quem for demitido, quem está em situação de desemprego, quem é informal? Qual é a proposta dos aluguéis? As pessoas não podem ser despejadas nesse momento. Pessoas que não têm carteira assinada, elas não podem ser despejadas nesse momento. Qual é a proposta para isso? Qual é a proposta em relação à luz, água, gás? Corte de luz não pode acontecer nesse momento também. As pessoas precisam de luz. Como que elas vão ficar dentro de casa sem luz? Corte de água não pode acontecer nesse momento. Apesar de ter uma grande parte da população que nem tem água. E a gente falando em isolamento vertical. Gente, isolamento vertical no Brasil, nas comunidades onde moram 5, 6 pessoas na mesma casa. Vocês acreditam mesmo nisso? Comunidade onde não tem água. As pessoas não gostam da comparação com a Itália. Mas vamos combinar. Ah, na Itália tem muito idoso. Aqui nas comunidades tem o quê? Tuberculose. Quem tem problema respiratório sabe do que eu tô falando. Gente, tuberculose. Você acha que uma pessoa
que teve ou está com tuberculose, se essa pessoa pega coronavírus, ela vai parar onde? Por isso que a gente está batendo na tecla. Não é tempo, não é momento de sair, de ir para casa de amigo, de amiga, porque tem as pessoas que estão necessitadas e querem sair, mas também tem os irresponsáveis. Minha amiga, no domingo passado, me ligou e falou comigo que estava tendo samba na rua da casa dela e as pessoas estavam lá. A gente só vai acreditar na seriedade quando as pessoas ao nosso lado começarem a morrer. Sério, sério. Escutem o que eu tô falando. A gente vai ter uma pilha de mortos. Pilha de mortos. E a gente só vai abrir os olhos nesse momento. Eu vi muita gente também questionando a questão dos serviços essenciais. Ah, Gabi, mas por que uns têm o privilégio de parar e outros não têm? Ah, mas a pessoa do supermercado, ela continua trabalhando. Sim, a gente tem que pensar nesses profissionais também. A pessoa do supermercado, da farmácia, o enfermeiro, que ganha muito menos que o médico, o pessoal que limpa os hospitais. Quais as propostas que a gente vai pensar para essas pessoas? Por exemplo, eu acho que a gente tem que começar a pensar nesses serviços do tipo dos mercados. As grandes redes do supermercado, elas precisam pagar um plano de saúde decente para esses funcionários que elas estão expondo. As empresas de transporte público no geral, essas pessoas vão continuar trabalhando, não tem jeito. Qual as medidas que a gente tem que pensar para essas pessoas? O que tem que ser feito para a proteção, a mínima proteção dessas pessoas? É isso que a gente devia estar pensando, ao invés de pensar que o trabalhador precisa, todos os trabalhadores, o comércio precisa abrir. Gente, eu vi esses dias pessoas falando assim, donos de loja de roupa, por exemplo, donos de loja de carro, falando, eu preciso abrir meu comércio. Quem vai pensar em comprar roupa nesse momento, gente? Não é tempo de comprar roupa, não. Quem tem renda tem que pensar bem como vai gastar sua renda, porque a gente não sabe como vai ser os próximos meses, a gente não sabe se vai entrar, se vai sair dinheiro, a gente não sabe. Então, não faz sentido reivindicar essa saída de todas as pessoas pra rua, porque a gente vai dificultar a vida dos trabalhadores que trabalham em serviços essenciais. Que se você encher o ônibus, muito provavelmente o trabalhador que precisa ir, as enfermeiras, as pessoas que limpam os hospitais, elas vão ser infectadas. Por quê? Porque tá tudo cheio, elas não vão poder manter a distância que é necessária. Então, assim, a gente precisa que os governos, o governo do estado, o governo federal, que o governo federal repasse para os estados, né, também, o dinheiro. A gente precisa que os governos deem datas. É essa a pressão que a gente precisa fazer. Porque quem tá com fome precisa de uma data. Vai ser no quinto dia útil que vai liberar o dinheiro? Como vai ser feito o cadastro? O cadastro já era para estar sendo feito, sabe? Como vão ser? Como as coisas vão funcionar? E a gente aqui também, a gente precisa começar a pensar. Eu sumi esses dias muito por conta disso. Eu tava pensando com diversas pessoas, eu entrei em contato com diversas pessoas, diversas empresas, pensando em como a gente pode fazer distribuição de renda direta, porque é o jeito, né? Eu vou te perguntar de novo, você realmente acredita que o governo brasileiro não consegue sustentar parte da população por 45 dias? Você realmente acredita nisso? Vou trazer um dado para vocês aqui. Em apenas 2 meses de 2019, o governo federal gastou 630 milhões para pagar as pensões de filhas de militares e civis. 630 milhões para pensão de filhas solteiras, que grande parte nem é solteira, que grande parte trabalha e ganha outra também pensão, muitas vezes. O canal Meteoro trouxe um outro dado que até eu fiquei assustada. Em novembro de 2019, uma pensionista ganhou 233 mil reais no mês de novembro. 233 mil reais. O salário mínimo hoje é de R$ 1.039, gente. Com uma pessoa, pagamento de uma pensão para uma pessoa, quantas famílias poderiam ser sustentadas com a bolsa de um salário mínimo? E esse é só um dado, é só um dos grandes gastos que o governo federal tem e que poderiam ser reduzidos. Antes da gente começar a pensar que o trabalhador precisa arriscar a sua vida para ter comida na mesa. A gente não está pedindo pensão vitalícia igual a pensão dessas filhas, dessas pensionistas. A gente está falando que parte da população, eu não estou falando de mim, eu não preciso. Eu estou falando da outra parte da população que precisa desse dinheiro, precisa de um salário mínimo, precisa de cesta básica. Elas precisam ter luz, água e um lugar para morar. Por isso que eu falei lá também de pensar em como
como vai ser a política do aluguel? Fazer um decreto de não pode despejar as pessoas, porque senão também as pessoas vão ficar com medo de não conseguirem pagar seus aluguéis. Eu vou te perguntar de novo, você acredita mesmo que o governo não pode dar assistência para sua população, para parte? Porque tem muita gente que não vai perder o emprego. E tem muita gente que já é aposentado, já é pensionista. Então, essas pessoas, elas não estão entrando nesse bolo. Eu tô falando da outra parte, dos informais. Você acredita mesmo? E para as pequenas e médias empresas também. Mas as pequenas e médias empresas já foi liberado o crédito para que, pelo menos, a folha do pagamento dos funcionários, elas sejam pagas, né? Então, o pequeno e médio empresário não necessariamente vai ter que se preocupar com o pagamento dos funcionários. Parte deles. Se não for dinheiro suficiente, o que a gente tem que fazer? Me fala. O que a gente tem que fazer? Pressionar o governo, gente. Se os 40% de imposto que todos nós pagamos em tudo que a gente faz, em tudo que a gente compra, não servem para nada, se os impostos que nós empresários pagamos, que a gente sabe que são altos, nós pagamos esses impostos, se eles não servem para nada, se eles não servem para nada não, vamos falar assim, se eles não servem para te dar o mínimo de segurança no momento de calamidade pública, porque foi isso que o Senado aprovou. O presidente chegou lá e falou, nós estamos num estado de calamidade pública, onde as coisas ficam meio incontroláveis e aí muito provavelmente você vai ter que gastar mais do que você estava imaginando. Você vai ter que gastar mais. Já tá claro isso. Aí agora, como você decreta calamidade pública e logo depois discursa que temos que voltar à normalidade? O brasileiro precisa voltar à normalidade. Então você tira o decreto de calamidade pública. A gente precisa começar a lutar pelos nossos direitos. Não é vontade de ficar em casa, ninguém aguenta mais. Eu converso com as pessoas, mesmo as que trabalham de casa, todo mundo quer dar uma volta. Todo mundo tá se sentindo pressionado, porque afinal, uma coisa é você ficar na sua casa porque você quer, outra coisa é você ficar na sua casa por uma razão externa, né? Que te diz que se você sair de casa é perigoso. E por que não sair agora? Por que não sair agora? Já que eu vi um discurso muito persistente também nas redes, falando que a gente precisa sair, todo mundo já tá na hora de voltar à normalidade, a gente já deu a primeira pausa, então a gente já pode sair e todo mundo vai se contaminar, porque isso é natural. O coronavírus, ele é transmitido com muita facilidade. Aí eu vou dar um exemplo aqui da minha cidade de novo, Niterói. Eu fiz umas contas aqui que eu vou compartilhar com vocês para vocês entenderem. Vamos dizer que a gente deixasse o vírus correndo livre pela minha cidade, Niterói. Aí as pessoas continuariam suas vidas, continuariam abraçando, beijando pessoas, continuariam indo para casa uma das outras, pegando seus transportes públicos cheios, né? Vou fazer as minhas coisas, ok. Vamos fazer uma trajetória de 8 meses. Sendo boazinha, eu acho. Vamos dizer que 80% da população pegue coronavírus. Ok. 80% da população, 40 mil pessoas infectadas com coronavírus. Mas a gente já sabe que boa parte das pessoas que pegam coronavírus sentem sintomas muito fracos, assim, né? Sentem só aquela coisa da gripe mesmo. Disso daí eu não discordo, tudo bem. Mas tem uma boa parte das pessoas que tem sintomas mais fortes. Dessas 400 mil pessoas, vamos dizer que 3% delas é uma média, é o que está acontecendo no resto do mundo, mais ou menos, de acordo com outros países. 3% dessas pessoas vão precisar de UTI. 3% são 12 mil pessoas. Aí você vai dividir essas 12 mil pessoas por 8 meses, ignorando totalmente o fator de que muitas UTIs já estão ocupadas por outros acidentes. Ninguém vai parar de sofrer os outros acidentes, ninguém vai parar de sofrer violência urbana. Seu filho, sua filha pode cair, pode precisar de UTI. Ignorando totalmente essa questão, dividindo 12 mil pessoas por 8 meses, vamos ver aqui, ó. 12 mil pessoas por 8 meses são 1.500 pessoas precisando de UTI só por coronavírus. Alguém pode falar, mas nesses 8 meses alguém pode encontrar cura. Pode encontrar cura, mas isso daí é somente fé, entendeu? Assim como podem encontrar cura, podem não encontrar. E a gente não pode jogar com a vida das pessoas assim, dessa forma. A gente pode ter muita fé, ótimo que você tenha fé, nesses momentos é bom você se agarrar com a sua fé, mas a gente não pode jogar com a vida das pessoas ignorando os cálculos científicos. Tem vários cientistas, tem várias linhas de pesquisa, mas se a gente olhar para a situação do Brasil e olhar para a situação dos outros países, a gente vê que a gente está caminhando a passos largos para uma situação muito crítica. 1.500 pessoas por mês precisando de UTIs. E aí eu te pergunto, quantas UTIs tem em Niterói?
Eu tentei muito buscar essa informação, mas a gente não tem 1000 UTIs, gente. O prefeito conseguiu, agora um outro lugar que vai ter 140, aí, sim, tanto rede pública e rede privada. Se a gente tiver 500 UTIs, eu acho que eu tô chutando alto. Se eu encontrar o número certo, eu vou colocar aqui nesse vídeo pra vocês. E é por isso que a gente tá falando de isolamento social. Não é um isolamento que vai ser pra sempre, mas a gente precisa ter uma estrutura maior, uma estrutura que a gente nunca teve, porque, né, a gente nunca passou na história agora, assim, pessoas que, né, estão vivas. A gripe espanhola tem gente viva ainda? Acho que sim, não sei. Acho que não sei. Mas a gente aqui, a gente nunca passou por isso. Então a gente precisa de uma estrutura, o governo precisa criar uma estrutura para receber muita gente, porque essa vai ser a demanda. Só para vocês terem uma noção, eu vi muita gente também compartilhando, falando, mas a gente tá numa epidemia de tuberculose no Brasil e tal. Eu falei das pessoas que vão precisar de UTI, agora deixa eu contar para vocês a média, né, de pessoas que estão morrendo. 2%. Pouco. A gente pode ir para 1%, talvez, nos Estados Unidos, tem testado mais gente. Nesse início, né, do disparo de casos lá, eles estão hoje com 102 mil casos e 2 mil mortos. A primeira morte nos Estados Unidos tem mais ou menos um mês. Eles já estão com 2 mil mortos contabilizados, porque eles estão testando muito. Você pode olhar para os dados do Brasil e tentar se tranquilizar, mas essa não é a realidade. Nós não devemos estar tranquilos, porque a gente não está testando as pessoas. Só em São Paulo saiu uma reportagem falando que estão aguardando 12 mil resultados. Gente, 12 mil resultados. Estão aguardando, que estão demorando em média 10 dias para sair. Então a gente ainda não tem os dados. Aí agora, ó, vamos lá, 2% dos 400 mil infectados chegam a óbito, morrem. 2% de 400 mil são 8 mil pessoas. 8 mil pessoas em Niterói. E só para você ter uma comparação, dado de comparação. Em 2018, no Brasil todo, 4.490 pessoas morreram de tuberculose. E aí, tuberculose é uma doença que a gente já encara como séria. 4.490 pessoas morreram de tuberculose. Mas no período mais longo, de 12 meses. Lá na minha conta, o que eu falei para você? 8 mil pessoas em aproximadamente 8 meses. Tá vendo porque não dá pra comparar as doenças? Eu vi muita gente falando dessas coisas. Mas e a dengue? A gente tá em epidemia de dengue. A dengue tem um alto contágio no Brasil. Se eu não me engano, ano passado, mais de 1 milhão de pessoas tiveram dengue no país. Sabe quantas pessoas morreram? 710 mortes. A gente tá minimizando as mortes dessas pessoas? Não. A gente tá falando que não dá pra comparar uma doença com a outra. Não dá pra comparar uma doença que mata pouco com uma doença que é nova e que tende a matar muitas pessoas. E por que ela mata muitas pessoas? Porque ela se transmite de forma muito rápida, com muitas pessoas em pouco tempo. A gente tá preparado para isso? Você tá preparado para isso? E eu vou ser sincera com vocês, eu acho que existe uma grande diferença entre você olhar e pensar, eu fiz tudo que deu para fazer e aconteceu. É igual se você, existe risco de andar de carro. Obviamente existe risco de andar de carro. Mas se você sofre um acidente e você tá sem cinto, você vai pensar o quê? Tudo bem, eu fui negligente e isso fez com que eu tivesse mais danos com esse acidente. Eu fui negligente, eu não botei o cinto. Agora, é muito diferente de você estar com cinto e morrer. É uma fatalidade. Aconteceu. Você tomou todas as precauções. E é isso que eu acho que a gente precisa falar com a massa da população brasileira. A gente precisa bater na tecla que, ok, está sendo feita uma escolha. Você quer fazer parte disso? Você quer fazer parte dessa escolha onde a gente já tem ciência de que muitas pessoas provavelmente vão morrer por causa dessa escolha. É uma escolha, a gente está escolhendo falar. Nós vamos sim abrir o comércio, nós vamos sim para a rua, nós vamos sim voltar antes de qualquer tentativa de distribuição de renda, antes de qualquer tentativa de tirar, por exemplo, eu sei, parece muito mais simples para as pessoas ouvir, ok, vamos sacrificar 7, 10, 50 mil pessoas, do que ouvirem vamos taxar as grandes fortunas. A gente precisa taxar os lucros dos bilionários. Os bancos tiveram lucros bilionários no ano passado. Então, ao contrário da campanha que o governo queria lançar, a gente precisa falar que sim, o Brasil precisa parar. Precisa parar por um momento, talvez um mês. Talvez um mês a gente vai ter um panorama melhor. Como você vai sair da quarentena num momento onde a curva está crescente? A curva de contaminação está crescente. Muitas pessoas vincularam esses dias o pedido de desculpa do prefeito de Milão porque ele decidiu seguir, salvar a economia. A gente pode
tirar esse período. Os testes rápidos, eles estão para chegar na semana que vem, segundo o Ministério da Saúde. Aí você vai conseguir testar a população, você vai saber quem realmente está infectado, quem não está infectado. E aí, a partir do momento que a gente tem mais noção da situação, de quantos mortos a gente tem, de quanto está matando no Brasil, se alastrando pela sociedade, a gente começa a pensar no dia que a gente vai voltar às nossas atividades normais. A gente começa a pensar em como voltar essas atividades normais. Porque, gente, não adianta. Depois disso, o mundo mudou. O mundo mudou. A gente vê os países mais liberais desse mundo falando em, nossa, nós precisamos de sistema de saúde gratuito. Nós precisamos dar um jeito de fornecer, de atender as pessoas mesmo que elas não paguem por isso. A gente precisa pensar em como dar salário para as pessoas, para que elas se sustentem nesse período de pandemia. Por isso que eu tô falando com vocês. A escolha que está sendo feita é a escolha por manter privilégios de muitos não, né? Manter privilégios de poucos e jogar a culpa nas suas costas, porque amanhã ou depois tá um monte de gente infectada, mas foi responsabilidade sua, foi o trabalhador que quis voltar a trabalhar. Foi você que não sabia o que você ia comer na semana seguinte que decidiu a voltar a trabalhar, sabe? Porque ninguém te pressionou a isso. O governo deixou em aberto, ninguém te pressionou a ir pra rua. Se você foi pra rua e se infectou, o problema é seu. A gente espera os testes chegarem, a gente espera a gente ter uma noção do cenário e se espera em casa. A gente começa a trabalhar para que pessoas recebam assistência, recebam dinheiro. Essa semana eu sumi muito por causa disso. Eu tava conversando com muitas pessoas para entender como a gente pode fazer transferências diretas para as pessoas mais necessitadas. A gente tá tentando, mas a gente precisa de colaboração e a gente precisa fazer barulho, A partir de hoje, seu comprometimento tem que ser ir lá e reclamar, falar... Cada nova postagem falar assim, ó, eu tenho direito, eu tô aqui por causa do meu direito. E eu tenho direito de receber esse amparo do Estado durante esse período. Eu não vou pra rua, eu não vou voltar às minhas atividades se essas atividades não forem essenciais. Se junte com os outros funcionários da empresa que você trabalha. Pensem num plano para apresentar para os chefes de vocês e falar, ok, não, nós vamos resistir, nós vamos ficar em casa, porque a minha vida vale mais do que esse emprego. Sim. É isso mesmo, sua vida vale mais do que o seu emprego. Sei que no sistema capitalista, a primeira impressão que a gente tem é que se a gente não tem dinheiro, a nossa vida acabou. Eu sei porque eu já passei por situações, a minha família já passou por situações onde os recursos eram escassos. Inclusive para alimentação. Minha tia que ajudava a gente com comida. Então eu sei do que eu tô falando. Eu sei que é desesperador. Mas nesse momento a gente precisa pressionar. E a gente precisa dos grandes empresários também. Que foram os primeiros a gravarem vídeos falando. Não, precisa tudo voltar ao normal. Porque a gente tá preocupado com o emprego de vocês. Você acha que esse pessoal tá preocupado com o emprego de vocês? Gente, morre um funcionário, eles contratam outro. A realidade é essa. Então ninguém preocupado com o emprego de vocês. Essas pessoas, elas se preocupam com o lucro. Ah, vai diminuir meu lucro esse mês, vai diminuir meu lucro essa semana. Então, deixa eu fazer um vídeo aqui para falar para essas pessoas se arriscarem a vida delas antes mesmo de terem assistência governamental, sabe? Então, eu não sei quantas pessoas esse vídeo vai chegar, mas se chegar em você, eu te convido a pensar em formas, em estratégias para pressionar o governo para que as pessoas não precisem ir para as ruas. Sabe por quê? Porque se a gente for para a rua agora, se as pessoas voltarem às suas atividades normais, agora a gente vai jogar essas 2 semanas no lixo. Porque o que vai acontecer? Você ficou em casa, aí você não pegou, não foi contaminado, né? Vai todo mundo que é saudável voltar, né, para suas atividades. Essas pessoas, elas vão ser infectadas todas juntas. Vão atrapalhar o serviço, vão atrapalhar o transporte das pessoas que fazem serviços essenciais. Vão ser infectadas ou vão infectar as pessoas que estão em serviços essenciais. E aí, a tal curva que a gente queria, né, diminuir, a tal curva de contaminação, a gente não vai conseguir diminuir. Nós temos muitos planos, mas a gente não está preparado ainda pro pico das mortes. Eu não sei se vocês estão acompanhando os noticiários, mas hoje, na Itália e na Espanha, estão morrendo mais de 700 pessoas por dia. Você pode achar da sua cabeça, né, da fonte da sua cabeça, que não vai acontecer aqui no Brasil. Nos Estados Unidos já está acontecendo. Você mal ouvia falar de mortes nos Estados Unidos. E agora eles já estão com 2.000 mortes em um mês. Não queira pagar pra ver, não queira. Minha mãe sempre falava isso e sempre falou isso comigo. Tem gente que aprende com o erro dos outros, tem gente que só aprende errando. Só que esse erro de agora, de voltar do Brasil não pode parar, esse erro vai custar muitas vidas. Muitas vidas. Eu quero deixar esse vídeo aqui como testemunho do que a gente falou. A gente
falou que uma decisão, a gente avisou que uma decisão estava sendo tomada e nas próximas semanas a gente vai ver o resultado disso.